É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia com o SBT Esportes aí. Vocês acompanharam o Globo Esporte trazendo as últimas informações do Vasco. Agora vamos aqui com o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Empatou com Volta Redonda e segue sem perder no Campeonato Carioca. A gente vai ver como foi esse jogo. Um jogo valendo a liderança do estadual. E Jair quase coloca o Vasco na frente, mas o goleiro do Volta Redonda faz um milagre. O Voltaço estava na briga, mas Bruno Santos deixa escapar essa chance. Pelo lado vascaíno, o Tietê arrisca de longe. Mas se o primeiro tempo foi sem gols e com poucas oportunidades, a segunda etapa já começou com Volta Redonda contando com a ajudinha de João Vitor, que acabou marcando contra. 1-0 Voltaço, que não teve nem tanto tempo para comemorar. Jair é derrubado na área, pênalti para o Vasco. Verratti tem a responsabilidade e iguala a partida. Mas o jogo prometia emoção. E Bruno Santos deixa Lucas Oliveira para trás e faz esse belo gol, virando o duelo. O Voltaço cresce no jogo e fica bem perto do terceiro nessa oportunidade. E nessa outra, com direito a voleio de MK. Mas o Vasco não havia desistido da partida. E no finalzinho, nos pontos mais fortes do argentino, de cabeça Verratti marca e deixa tudo igual novamente. E por pouco não virou se essa bola de João Vitor não fosse para fora. Final, Vasco 2, Volta Redonda também 2. O Cruz Maltino segue como a única equipe invicta no campeonato. Muito bem, Pedroso, o que achou desse jogo? Rapidinho. Olha, Fernanda, eu já falei, o Campeonato Carioca não me estressa. O Vasco conseguiu evitar a derrota para o Volta Redonda nos últimos minutos. Claro que a zaga falhou, principalmente individualmente, João Vitor e Lucas Oliveira, que nem estavam fazendo partidas ruins, mas acabaram falhando em momentos decisivos. No primeiro teste, que a gente pode considerar mais concreto, porque o Volta Redonda é um time de Série B, o Vasco não passou nesse teste para mim. Foi uma atuação ruim e que foi salvo mais uma vez, pela milésima vez, pelo Verratti, que mesmo não estando jogando os 90 minutos bem, ele tá lá para fazer o que ele sabe fazer, que é gol. Já são 5 gols em 4 jogos nessa temporada, artilheiro do Campeonato Carioca. E o Bruma? Fernanda, a situação complicou. Mentira! Complicou porque o Vasco já tinha um acerto com o Bruma, salarial com ele, com o seu staff. O Vasco já tinha o ok do Braga para trocar essa documentação, enviou sua documentação, enviou a proposta oficial, estava esperando a documentação do Braga retornar no final de semana para justamente fazer essa assinatura do contrato, e o Benfica, que a gente já tinha informado aqui que tinha interesse no jogador, perdeu o Di Maria ontem. O Di Maria se machucou na partida pelo Campeonato Português. O Benfica tem uma partida importantíssima no dia 12 de fevereiro contra o Mônaco pela Champions League, e hoje o Bruma escolheu ir para o Benfica. Por quê? Porque é muito óbvio, né? Esportivamente falando, você tem o Benfica disputando uma Champions League, está em segundo colocado disputando o título do Campeonato Português, e esportivamente não tem comparação alguma com o Vasco da Gama, apesar dos números de propostas e dos valores oferecidos terem sido muito parecidos. Essa negociação do Benfica ainda não está 100% fechada, porque a janela hoje em Portugal fecha à meia-noite. Então o Vasco até observa a situação, mas já sem nenhuma esperança. O fato é que a diretoria tem que se mexer. Nessa negociação do Bruma em si, eu acho que faltou um pouco de proatividade para você mandar um representante lá em Portugal para o tamanho da negociação. Era ter a oportunidade de você conseguir fechar e não deixar o atleta ter um espaço de pensamento, e muito menos não concretizar o negócio. Mas eu acho que a briga da torcida, de forma geral, ela é muito mais pelo que não está sendo feito nos últimos meses, porque esse ponto, essa necessidade desse ponta é algo alarmante no Vasco da Gama desde 2024. Então a torcida está correta em cobrar da diretoria o porquê de não ter chegado a esse ponto ainda. Tem dinheiro em caixa, ou pelo menos tem dinheiro no orçamento para poder fazer essa contratação, e nada disso aconteceu. Falta um mês para a janela fechar e o Vasco não tem ponta. Aí depois sabe o que vai acontecer? O técnico vai começar a cair de desempenho porque ele não tem repertório dentro do banco para ele mudar o jogo. Aí vai começar a cair nos jogadores que estão lá, vai começar a cair no técnico, e na verdade quem está tendo culpa nessa situação é a diretoria, pela incompetência de não conseguir fechar com ponta, e a gente está no dia 3 de fevereiro. Eu já falei aqui, se o Vasco não contratar de 2 a 4 pontas até o final dessa janela de transferências, aí a grande opinião de parte da torcida, que é que essa diretoria é incompetente, ela já não vai mais ser uma opinião, ela vai ser uma constatação, porque o Vasco está precisando de ponta desde 2024, e eles têm que resolver. Sob vaias, o Fluminense empatou com o Boa Vista no Maracanã e se distanciou da zona de classificação para as semifinais do Carioca. O Vene Casagrande. Jogadores de nível A, né? A qualidade desse time, que já é bom, vai melhorar e vai dar ao Vasco aí
vai dar ao Vasco um salto de qualidade para essa temporada. O ano passado, até foi um motivo da gente discordar, houve uma pressão muito grande da imprensa, porque Fluminense, Flamengo e Botafogo estavam contratando muitos jogadores, cada um pelo seu motivo. O Fluminense porque era a lanterna do campeonato, o Flamengo porque tinha uma eleição no final do ano e o Botafogo porque queria a conquista dos campeonatos brasileiro e Copa do Brasileiro e Libertadores que eles acabaram conquistando. E aí o Vasco se viu obrigado a contratar, né, o Pedrinho, e contratou mal. O Jean Davi e o Maxime foram duas contratações que não deram certo. Então, por isso, eu achava que devia ir atrás de jogadores de nome, jogadores que já têm um histórico positivo no futebol brasileiro, e não jogadores que seriam uma incógnita, né? Eles vieram e não deram certo. Mas valeu a tentativa, e agora acredito que essa escolha ela esteja sendo feita de uma maneira mais minuciosa, com mais cautela, para que não se erre novamente. Que o Palmeiras pede pelo Rony. Não tem 1,5 milhão para pagar de salário para o Rony. Nem gosto de falar de números, mas não tem esses valores para a contratação do Rony. Então o Vasco tem que ser criativo e rezar. Criatividade e reza. Criatividade para quê? Para achar nomes como Bruma e Brian Rodrigues, né, que não são conhecidos do mercado, pelo menos eu não conheço, e rezar para que eles cheguem aqui e arrebentem, porque não são esses os nomes, embora exista aí uma ansiedade para que eles possam vir. Mas não são esses os nomes que o torcedor do Vasco merece. Talvez sejam esses os nomes que o Vasco pode contratar hoje. Mas eles não dão a certeza que eles vão chegar, vão vestir a camisa do Vasco, vão fazer 30 gols por ano. Essa certeza não existe. Como eu até estava vendo. É isso aí, torcida do Vasco. Vamos para mais uma notícia. Alvo do Vasco, Bruma escolhe ir para o Benfica, mesmo depois de ter negociações avançadas com o Vasco. O ponta esquerda Bruma vai reforçar o Benfica. O Cruz Maltino estava otimista quanto ao negócio, mas o jogador de 30 anos optou por permanecer no futebol português. Segundo o jornal português Record, a negociação entre Braga, né, o clube do Braga, detentor dos direitos do atleta, o Benfica tem o custo de 6 milhões de euros, aproximadamente 38 milhões de reais. De acordo com o GE, o Vasco ofereceu a mesma quantia, podendo aumentar o valor por metas cumpridas, e a decisão ficou por conta do atacante. Bruma tem 31 anos na temporada, com 13 gols e 8 assistências com a camisa do Braga. Agora o jogador segue o Benfica, onde vai jogar a Liga dos Campeões e brigar pela titularidade da equipe comandada por Bruno Lage. É isso aí, pessoal. Vamos aqui acompanhar mais uma notícia do nosso Vascão. Torcida do Vasco faz campanha pedindo saída de Marcelo Santana. Bruma não será jogador do Vasco da Gama depois de uma reviravolta na situação do português no mercado, que agora irá para o Benfica. A diretoria do Vasco ficou com o Pires na mão depois de fracassos negociando com o Brian Rodrigues e Wanderson Coelho e outros pontas disponíveis no mercado. O Cruz Maltino tenta achar sua cartada final, mas a paciência da torcida do Vasco com o diretor Marcelo Santana esgotou desde o ano passado. O dirigente vinha sendo muito cobrado pela torcida, mas a situação atual do clube no mercado de transferência causou ainda mais revolta. Vascaínos estão nesse momento levantando o hashtag Fora Marcelo Santana
nas redes sociais. É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.